Érica Lima, e hoje no nosso debate político a gente continua nessa trajetória de ouvir os pré-candidatos à eleição de 2022 aqui no estado do Amazonas. E hoje a gente recebe o pastor Glauber, ele que vai falar um pouco com a gente sobre a trajetória, por que ele se colocou como pré-candidato e o que já está acontecendo nos bastidores. Seja bem-vindo no Convergente. Obrigado, Érica. Obrigado a todos que estão acompanhando a gente aqui no portal do Convergente. O senhor fala muito bem, sua voz é Obrigado. muito bonita. Pastor, aqui eu vou falar um pouco da sua biografia para as pessoas poderem conhecer um pouquinho mais. Eu sei que o senhor vai retornar aqui outras vezes, porque a gente vai caminhando esse pleito, né? E eu sei que não está sendo fácil, já tem bastante movimentação nos bastidores, mas a gente deseja para todo mundo que vem aqui conceder entrevista uma boa pré-candidatura e uma boa eleição. Que bom. Então, vamos começar a falar um pouco aqui de quem é o Glauber Moré. Ele é natural de Mato Grosso do Sul, casado com a senhora Lucimara Valdez, possui um filho, é formado em enfermagem, trabalhou na profissão por mais de 10 anos. Em 2007, deixou tudo que tinha para seguir o chamado para o altar. E aí a gente já abre parêntese que o pré-candidato Glauber, ele é da Igreja Universal, é isso? Exato. Chegando no Amazonas em 2011, já tem bastante tempo. Já. Já é manauara mesmo? Mas amazonense, já Com comi o meu jaraqui. jaraqui não sai mais daqui. Já estou preparando até farinha, já. Acredita? Eu imagino, a gente vai falar sobre isso, suas caminhadas nos municípios. O senhor esteve à frente de diversos grupos da Igreja Universal, entre eles FJU, Força Jovem Universal, e EBG, que é Grupo de Evangelização, e UNP, Universal nos Presídios, que é um trabalho que eu acho que é muito importante e que também não é fácil. Então, verdade. Parabenizo aí pela iniciativa, principalmente que é um grupo de segmento que as pessoas elas não dão tanta importância, né? E muitas pessoas, às vezes, preferem distância, né, desse segmento. E aí eu vejo aqui que hoje o senhor é o pré-candidato, como a gente está colocando, pelo Partido Republicanos do Amazonas. Já realizou centenas de trabalhos sociais e de ajudas espiritual. E é também amigo, né, do nosso amigo, que eu vou mandar um abraço para ele, deputado estadual João Luiz. Nosso amigo em comum está acompanhando a gente aí, com certeza. Um abraço para ele, acompanhando que daqui a pouco ele volta aqui com a gente, porque a gente quer saber tudo o que está acontecendo nos bastidores da política. E aí a gente começa com aquela pergunta, antes de aprofundar um pouco da sua historinha, por que republicanos? Republicanos porque nós trabalhamos em função, Érica, dos projetos sociais. E um partido que é genuinamente, verdadeiramente republicano, é o partido que se importa com o próximo, o partido que trabalha no coletivo, né? Então, escolhemos o Republicanos, estamos e somos republicanos por esse motivo, porque sempre trabalhamos visando estar junto com a população, junto com todos, unânimes, em um só propósito. Entendi. Porque quando a gente fala em pré-candidatura, a primeira coisa, antes de mais nada, é a filiação. O senhor já era filiado ou se filiou agora para esse pleito? Não, já somos filiados no Republicanos, que anteriormente era o PRB, né, Partido Republicano Brasileiro, e agora se tornou apenas o Republicanos, né, minimizando a sigla. E nós já somos filiados desde 2008. Entendi. Desde 2008. No antigo PRB, né, que é hoje o Republicanos. Então, vamos saber um pouquinho mais da sua historinha para entender como foi que o senhor está hoje como pré-candidato. Como é que foi para o senhor vir para Manaus? Como foi? Bom, como você disse anteriormente, nós somos originários ali de Mato Grosso do Sul, no centro-oeste do país, né? E lá realizamos, há muito tempo, vários tipos de trabalhos sociais, né? Porque você sabe que o social, ele é uma necessidade extrema da população de uma maneira geral, né? Geral. E nós trabalhávamos sempre o lado social, mesmo quando éramos membros da igreja. Isso aí, lá em 2007, 2005, 2003, né? E sempre desenvolvemos esse trabalho. E aí, na igreja, sempre à frente de trabalhos sociais, sempre ajudando ali, coordenando, também auxiliando, né? Quando necessário. E nós, então, um dia recebemos um chamado de Deus, né? E aí, então, começou essa trajetória em relação ao trabalho social já voltado para o lado eclesiástico. A gente sabe que, por exemplo, na eleição de 2018, a representatividade de várias igrejas dos evangélicos cresceu.
né, na questão política. E aí, como que o senhor vê a relação da igreja e a política? E o senhor como cidadão? Olha, como cidadão, nós observamos que a igreja ela teve um despertar, né? A igreja que por muitos anos e muitas décadas, Érica, ela ficou assim quieta, ela ficou calada, ela ficou muitas das vezes assim deixada de lado por não querer misturar a política com a religião. Estou falando de todas as igrejas de uma maneira geral. Mas chegou um determinado momento em que você citou do ano 2018, o pleito passado, né? Mas acredito eu que bem antes de 2018, várias denominações a nível nacional, elas despertaram. Elas acordaram porque muitas não eram lembradas. E a gente observava que havia nos bastidores dos cenários políticos projetos, pessoas trabalhando tendenciosamente, muitas das vezes, para poder até mesmo afrontar algumas denominações, né? Então, eu acredito que se deu a isso. As igrejas despertaram para esse lado, começaram a buscar o reforço, o auxílio da outra, e assim foi que as igrejas cresceram. Em 2018, como você citou muito bem, houve esse alto índice aí de evangélicos, né, como também teve de militares também, né? Sim. Evangélicos aí que conseguiram aí ganhar o pleito, conseguiram ganhar o mandato, estão aí trabalhando, exercendo a sua função. Mas antes, 2018, realmente era bem menor, né? Era inferior o número de representantes. A gente viu que durante essa federação foi um movimento que movimentou muito os bastidores da política. Antecipou muita coisa que, por exemplo, lá para agosto que a gente teria esse movimento todo. Como foi? Porque a gente sabe que o senhor se colocou como pré-candidato, mas ainda veio o período da federação, tem a discussão com o partido, até realmente se consolidar a sua pré-candidatura, né? Hoje o senhor já é um pré-candidato, já passou por esse período de filiação. Está tudo certo? Tudo em pé? Como é que está a relação da família em relação ao apoio, que o senhor tem uma esposa? E quero saber se é a primeira vez que você concorre ou não a um cargo, né, político. Fala um pouco pra gente. Sim. Érica, a família é a nossa base aqui na Terra, né? Nós, como cristãos, nós preservamos a instituição criada por Deus, que é a família, certo? Se dentro de casa nós não tivermos o apoio da família, então é sinal de que não há uma aprovação de Deus também, né? Então, dentro de casa, graças a Deus, quando houve esse acontecimento do lançamento aí, nós, obviamente, eu conversei com a minha esposa, eu conversei com meu filho e tive esse apoio, tenho esse apoio, permanecerei tendo esse apoio, né? É fácil? Não é fácil, porque eu nunca vivi na pele esse momento. É a primeira vez, né, respondendo a sua segunda pergunta, que nós estamos como pré-candidato, né, a um cargo público. É a primeira vez. Já coordenamos aí anteriormente um trabalho aí em 2020, mas é a primeira vez como candidato. E como pré-candidato, aliás, como pré-candidato, nós sentimos na pele porque mexe muito com a gente. A gente tem que se abster de muita coisa, tem que abrir mão de muita coisa. Aqui a gente tem agora, nesse momento, 234 pessoas acompanhando ao vivo. E a gente vai mandar um abraço para quem está acompanhando o senhor rapidinho aqui. Vamos ver? Vamos lá. A gente tem aqui Maurílio Correia. Estamos juntos, meu amigo Glauber. Conta com o apoio de todo o Amazonas nesse projeto. Nós temos a Anne. Apoio ao nosso amigo Glauber. Aí a gente vem a Melry Vida. Ela diz parabéns ao nosso amigo Glauber Moré. É meu sobrenome, né? Glauber Moré. Aí a gente está aqui acompanhando. Você que está assistindo a gente, dá tempo de você pegar o nosso link, colocar no grupo do WhatsApp, manda na sua lista de transmissão e vai aqui, aproveita, deixa um comentário, faz uma pergunta para o nosso pré-candidato a deputado federal do estado do Amazonas. Bacana. O pessoal pode pegar e enviar para os colegas, tudinho, da lista de transmissão, dos contatos. Pode. E pode fazer uma pergunta? Pode Então vamos sim. embora, vamos espalhar isso aí. Muito bacana. Vamos lá, né? Que aí é o tempo que a gente vai prestigiar quem está assistindo a gente, que vale a pena, bastante gente que está aqui acompanhando. Estou vendo aqui as pessoas acompanhando a gente, ó. Max Souza, vamos que vamos.
Então, as pessoas, elas, vale a pena a gente mandar um abraço para elas. Com certeza. Um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente aí. Tenho a certeza de que nós não estamos sozinhos aí. Tem muita gente acompanhando e tem muita gente que vai começar a entrar a partir de agora também. E se você é do município aqui do estado do Amazonas, diz qual é o seu município que a gente manda um abraço para vocês também. Exatamente. Tenho certeza que lá no interior o Convergente está sendo bem requisitado. Eu fico muito feliz, porque o Convergente é um portal de política que é escrito por mulheres, né? E a gente vem fazendo um bom trabalho, graças a Deus, e a gente vai estar acompanhando esse pleito. Então, voltando aqui à nossa conversa, porque eu não lhe conhecia, é a primeira vez que o pastor está vindo aqui com a gente. Inclusive, falo para vocês que é muito agradável a sua companhia. Obrigado. E aí, para entender e deixar essa entrevista bem completa para as pessoas que estão acompanhando, mesmo porque você nunca veio como pré-candidato em uma eleição, é a primeira vez. Então, vamos falar agora sobre as suas ações sociais. Porque eu acredito, olhando aí, falando da sua biografia, que foi justamente isso que lhe motivou, além também das relações, das parcerias políticas, né? Das relações de bastidores, porque o senhor representa uma instituição religiosa que é a Igreja Universal. Então, eu queria entender como é que é esse diálogo junto à igreja, né? Porque se eu sou membro da igreja, eu digo, eu quero vir me candidatar, mas existe um requisito, existe uma conversa, existe um histórico para isso? Eu acredito que sim, né? Então, vamos falando um pouco da sua trajetória, enquanto nas ações sociais, para as pessoas poderem acompanhar e o senhor mostrar um pouco da sua experiência, principalmente que o senhor atuou bastante tempo como enfermeira? Sim. Na trajetória, Érica, e a todos que estão acompanhando a gente agora aí nas redes sociais, na trajetória, nós sempre realizamos, como eu disse anteriormente, os trabalhos sociais. Então, a gente já trabalhou com moradores em situação de rua, diretamente, corpo a corpo. Né? Nós já trabalhamos também com as garotas de programa. Já trabalhamos, entendeu? De que maneira? Levando até essas pessoas o direcionamento de que elas não podem se entregar ali, elas não podem achar que ali é o fim da vida delas. Já trabalhamos, como você mencionou bem no início também, com o trabalho do presídio. Não trabalhávamos apenas, né, com os internos, os reeducandos lá dentro, mas trabalhávamos também, principalmente, com a família deles aqui fora, né? Eu não sei se você se lembra daquele massacre que houve no dia 1º. Um massacre muito difícil, Exato, né? 1º de janeiro de 2017. 2017, né? Então, logo no ano novo, né, mano? Exatamente, aconteceu no dia 1º, né? Naquela virada, aquela fim de tarde, né? E nós fomos, os primeiros pastores a entrar lá foi nós, né? Foi eu e minha esposa, entramos lá no Compage, na época, Compage fechado. E, assim, foi uma coisa muito atípica, né? Foi uma coisa muito... A gente não esperava ver certas coisas lá dentro, enfim. Mas começamos a fazer um trabalho. Tínhamos experiência nessa área? Não. Tínhamos experiência no trabalho social. Mas soubemos contornar isso, buscando no trabalho social, levar para as pessoas o direcionamento da palavra de Deus. Está entendendo? Sim. Então, nós sempre visando esse braço do social, né? Foi dessa maneira que nós chegamos na igreja, foi dessa maneira que nós fomos aceitar também o nosso chamado para o altar, e foi dessa maneira que a instituição nos viu, sempre vendo o nosso trabalho, o nosso empenho, o nosso esforço nesse braço social, né? Porque o social é uma necessidade da população, é uma necessidade. Eu costumo dizer o seguinte, Érica, que caridade ela não tem religião. Ela não tem religião. Todo mundo está apto e pode fazer uma caridade, uma generosidade para o seu próximo. A pessoa pode fazer. Agora, se ela vai aceitar, se ela vai querer fazer, depende dela. E quando viemos aqui para o Amazonas, né, nós nos deparamos com um povo totalmente acolhedor, um povo com um coração muito gigante. É verdade. Né? O povo amazonense. Mas o povo amazonense aqui não vê dificuldade em estender a mão para o próximo, né? Coisa que em outros locais, regiões do país, já é um pouco mais difícil devido à cultura local. É uma questão cultural, né? Exato, né? Então nós vimos esse acolhimento no povo amazonense. E obviamente que isso aí contagia a gente mais ainda, né? Então, a partir daí, chegando aqui em 2011, é que nós também fizemos vários outros tipos de trabalhos sociais. Por exemplo, população ribeirinha, comunidades e aldeias indígenas, comunidades
das cidades, aqui chamam, né, eu nunca tinha visto antes, mas chamam aqui cidades flutuantes, né? Fizemos diversos tipos de trabalhos sociais, levando para essas pessoas o que, por algum momento, ou devido a alguma situação, não chegavam, ou não estava chegando até elas. Então, levamos até elas um pouco do que elas precisavam. E um pouco para elas, um pouco que você se doa para o próximo, para esse próximo que recebe, pode ser muita coisa, né? Pode mudar ali o dia, a semana, o mês, ou até mesmo a vida dela, né? E com relação à pergunta que você disse, você perguntou sobre a escolha, a gente entende o seguinte, Érica, quem pede não merece. Então, a gente nunca pediu para poder ser candidato a isso ou aquilo, não, jamais. Pelo contrário, a instituição viu em nós esse braço forte, esse amor ao próximo, sempre realizando aí o trabalho social. E dessa maneira que foi acontecendo as coisas. Entendi. E a gente voltando agora, que eu fiquei curiosa, quando o senhor foi falando sobre o trabalho, naquele tempo no sistema prisional, logo após, né, que aconteceu aquela grande, eu acho que rebelião com aquela chacina toda, e vocês também trabalharam com as famílias. Nessa experiência de trabalhar com as famílias, quais foram os pontos que o senhor identificou do perfil das famílias que mais, assim, lhe chamou a atenção? Olha, Érica, eu me recordo de uma manhã de sábado, porque hoje o ramal do Compage ali está todo fechado, tem, né, a guarita na frente e tudo mais. Mas antigamente não tinha, não sei se você se recorda disso, era um ramal aberto ali, não tinha nem o policiamento na entrada, né, a partir do que aconteceu do fato e que começou a se dar mais seguranças ali. Mas eu me lembro de uma manhã de sábado que nós estávamos lá, eu, minha esposa, as pessoas que nos ajudavam e mais ou menos aí, mais uns 100, 120 voluntários naquela manhã de sábado. E eu estou te falando bem de manhã, estou te falando de 5h30, 6 horas da manhã, horário que nós chegávamos lá porque as famílias chegavam cedo para poder pegar uma ficha, um número de entrada, para poder adentrar e visitar os familiares. E eu me recordo muito bem de uma manhã de sábado que uma criança, eu acredito que ela deveria ter 5 aninhos de idade, no máximo. No máximo. E a mãe, ela pegou a ficha para poder entrar, né, a senha para poder entrar, e depois elas iam todos a pé para o ramal, naquela época era assim, ali, se eu não estiver enganado, são 3 quilômetros que as pessoas caminham, ou 4, não me recordo direito, né, essa distância, eu estou falando até o Compage, fechado. Sim. Porque antigamente tinha o Compage semiaberto também, né, que foi, que acabou-se. Mas eu me lembro dessa criança, eu me lembro desse menino, desse garoto, e eu estava ali fazendo o trabalho social com as pessoas, servindo ali um café para os familiares, dando uma palavra de fé para eles, eu e os voluntários. E eu me recordo que aquela criança, ela falou assim, mãe, deixa eu entrar com a senhora. E a criança não podia. Ela não podia. E naquele dia, naquele sábado, aquela mãe não tinha ninguém, nenhum conhecido, nenhum outro familiar, Érica, para poder deixar aquele garoto. Nossa. Ela não tinha. E ela não tinha nenhum outro familiar deles aqui em Manaus. E ela é desesperada para saber a notícia lá de dentro? Do interior. Eles eram do interior. Vieram, eu não estou lembrado se vieram de Barreirinha, não lembro direito. Mas eu lembro que essa criança, ela chorou, ficou aos prantos. Que criança, né? Sim. E eu me lembro que ela gritava, eu quero ver meu pai, eu quero ver meu pai, eu quero ver meu pai. E aí nós chegamos, conversamos com ela e tudo mais. Se ela confiava em nós, os voluntários que tinham ali também, para cuidar dos filhos do pessoal, voluntariamente, ali na entrada do ramal. E a mãe confiou na gente. E nós ficamos com a criança dela, com o filho dela, até ela entrar, passar por todo o processo de vistoria, que não é rápido, é bem demorado o processo de vistoria. Só quem entrou lá dentro do regime fechado sabe muito bem do que eu estou falando. E para poder estar lá, ela não ficou muito tempo lá, porque ela ficou preocupada com o filho lá fora também, porque, de certa maneira, a gente também era um pouco estranho para eles. Mas naquele momento de aflição, nós fomos os únicos que estendeu a mão. E ela entrou, ela ficou lá por volta de mais ou menos até umas 10h30, 11 horas da manhã, e depois ela saiu. Quando ela saiu, nós estávamos lá fora, com a criancinha dela, já tinha dado uns café para a criancinha, para o filhinho dela, já estavam brincando com o filhinho dela, e o filhinho dela estava tão distraído que nem percebeu a ausência dela durante aquelas 2, 3 horas, quase 4 horas que ela permaneceu lá para dentro durante todo o período, né? E eu me lembro que ela agradeceu a gente chorando. E ali a gente viu a importância da família, Érica.
Eu sou assistente social também, então, assim, eu já acompanhei muito a atuação, o papel de várias instituições religiosas, das igrejas, né? E também da Universal. E uma coisa que eu sempre vi que a Igreja Universal ela é bastante atuante nessas obras, né? Dessas ações sociais de ajuda, acompanhamento espiritual, mas não só isso, né? Também com outros tipos de articulação, porque às vezes as pessoas, quando elas estão passando por dificuldade, elas são desprovidas de tudo, né? E De abandonada por alimentos, muitos. de roupa, né? Né? E principalmente os segmentos que a gente chama de minorias sociais, não temos tantas políticas públicas, né, voltadas para essa população. Infelizmente. E eu me recordei aqui agora de outra situação, porque nós entrávamos nos pavilhões, né? Sim. Você sabe que devido às situações das facções, não poderia misturar, né? As duas facções num pavilhão só, né? Num corredor só ou não, no banho de sol. No banho de sol. Mas eu me recordo de uma situação também em que nós fomos em um pavilhão e fizemos o culto para os homens daquele pavilhão e ali estava um pai ouvindo a nossa pregação. Terminamos ali, montamos toda a nossa estrutura no outro pavilhão, olha só, que era outra facção, e ali estava o filho daquele pai. Nossa, são coisas que... Marcou, né? Você vê, Verdade. até hoje a gente lembra Até perfeitamente. eu estou pensando nisso, né? Você imaginou como que era dentro de casa? Duas pessoas de dois lados distintos. Verdade. Vou mandar um beijo aqui para Vilma, né, que Opa. acenou aqui pra gente, dizendo estamos juntos. Luana Passos, com certeza esse será meu candidato, um homem de caráter. Nós temos a Shirley, ligada no bairro Nova Cidade. Estamos juntos, Pastor Glauber. Um beijo para Nova Manaus, Cidade, hein? né? Abrangendo toda Manaus. Toda Manaus, olha só. Aqui, eu acho que é Gabriele Luceno. Pastor Glauber, grande homem de Deus. Graubi. Deixa eu colocar aqui. Não. Estamos juntos com o nosso pastor, Fábio Mendes. Bastante gente aqui acompanhando. E aí, quando eu vou acompanhando, não dá pra me ver todo mundo que tá passando mensagem. Eu não sei porquê. Aí Sério? depois o pessoal fala assim, Érica, tinha tanta gente. Às vezes aparece e às vezes não aparece. Mas que bom, é sinal que o portal ele tem essa grande abrangência e é querido por muita gente. Sim. A gente tem aqui a Juliana Taveira. É muito bom ver um pré-candidato que carrega verdadeiramente a solidariedade e o amor ao próximo. É por isso que é importante essa escuta, essa fala do senhor aqui hoje, para as pessoas poderem ir conhecendo quem é o pastor Glauber. Sim. As pessoas poderem ver quem é esse pré-candidato a um cargo tão importante que vai estar em Brasília representando o estado do Amazonas e as necessidades de nós, população, que eu sou eleitora, eu sou cidadã, e a gente vai estar aí acompanhando e mostrando para você que está assistindo aqui o perfil do nosso pré-candidato. E aí a gente vai entrar agora um pouco também para entender, além que o senhor já vai colocando as suas motivações, quais são as suas projeções, né? Como é que está o pé da sua pré-candidatura? O senhor já está andando os municípios? Como é que tá as alianças? Como é que é? Eu sei que como é o partido vai apoiar todo mundo que se coloca ali naquele pleito, com certeza, né? Mas, assim, vai ter pessoas que você pode ter uma parceria maior para caminhar. Fala um pouco sobre esse momento que vocês tiveram, que é a federação, os partidos que estão aliados com vocês. Gostaria que o senhor colocasse também, é muita coisa, né? Está conseguindo entender aí? Tô só. Como é que está essa relação do apoio do governo do estado do Amazonas, né? Como que vocês estão se posicionando também já para o cenário nacional, que vai ser um pleito bastante concorrido. Vai. E aí a gente já começa depois entendendo também quais são as suas pré-propostas, né? Eu sei que é muita coisa, mas o senhor já tem agora um caminho, o senhor já está com uma diretriz de caminhada, já tem um discurso e tem alguma coisa, com certeza, que cada político que ele vem se colocar como pré-candidato, ele tem que dizer assim, olha, eu tenho essa expertise aqui. É claro que quando a gente fala em um cargo como o senhor, que é de deputado federal, que vai estar trabalhando com todas as demandas que surgiram do estado do Amazonas, mas sempre tem aquela que, quando eu penso nisso aí, eu lembro naquele, né, pré-candidato. Associa, né? Associa. Verdade. Olha, Érica, em relação às federações, o republicano,
o Partido Republicano Brasileiro, ele não se federou com nenhum outro partido, né? Até porque somos verdadeiramente republicanos, né? E por diretriz do nosso presidente nacional, por decisão dele, única dele, nós estamos caminhando apenas republicanos, né? Que, por outro lado, eu acho muito bom, porque somos, como que eu posso dizer, únicos. Somos o que somos. Republicanos é isso, né? Por outro lado, você falando sobre o partido aqui no estado, local. Aqui no estado, obviamente, o partido ele apoia todos, né? Apoia todos, são 9 na composição da chapa, né? Na de estadual são 24, se eu não estiver enganado, são 24, mas o partido apoia todos. Na questão das parcerias que você mencionou, nós temos andado, visitado, sabe? Nós temos viajado muito. Os 4 cantos do estado. E já não é de agora. Não começamos a viajar, a visitar os municípios do interior ontem ou no final do ano passado, né? Então, já há muito tempo, realizando trabalhos sociais, nós temos feito essa chegada nossa até os municípios. Hoje conhecemos 54, pessoalmente, 54 municípios do interior. Nossa, muito. E você sabe que a nossa logística aqui não é fácil. Não é fácil. Né? Sei disso porque trabalhei como pesquisadora durante muitos anos. Então, você sabe muito bem o que é isso, né? Então, tanto eu quanto a minha esposa que está ali sentadinha ouvindo, sabe? Olha, a esposa do pastor está aqui com a gente, nos bastidores acompanhando. Me acompanha direto, frequentemente. É bom, né, quando Claro, trabalha a família assim. com certeza. E, assim, nós já fomos visitar municípios de carro, fomos de lanche, fomos de avião, de aeronave, né? Fomos de barco, entendeu? Fomos de carona. Você está entendendo? Ou seja, em toda e qualquer circunstância que tivemos, nós aproveitamos as oportunidades para poder chegar até essas pessoas. Porque uma coisa, Érica, e você que está acompanhando a gente agora aí, uma coisa é a pessoa falar do que ela ouviu. Olha, eu ouvi dizer que lá vamos supor aqui, lá no Abial. Abial é um distrito ao lado de Tefé. Lá uma comunidade. Lá em Abial tem mais de 10 mil habitantes. Lá no Abial é assim, assim, assado. Eu vou imaginar como é Abial para poder falar. Outra coisa é pisar lá no Abial. Você vê a realidade, que não existe nada ali. Entendeu? E assim, que não é de hoje. Há muitos anos. Então, assim, nessa nossa jornada, nessas nossas andadas pelo interior, nós temos visto de perto a necessidade das pessoas. Principalmente quando esse tempo dá cheia, né? Meu Deus do céu. O negócio tá difícil. Sim. Mas sai ano e entra ano, a gente passa por isso, né? Olha, tanto na capital quanto no interior, né? Tem um bairro lá da Zona Leste, eu não tenho certeza agora, que às vezes eu confundo Colônia Antônio Aleixo com a Novo Aleixo. Com Novo Aleixo, né? Mas é na Colônia Antônio Aleixo, lá perto do Leprosário, lá embaixo. Sim. Né? É lá. Em 2012, quando nós tivemos até então, era a maior cheia da história, eu me lembro bem que nós fomos realizar um trabalho lá, à frente do trabalho dos jovens aqui do estado, nós fomos realizar um trabalho lá social, 2012, que foi na época da maior enchente e tudo mais. E eu me recordo muito bem que isso está até na minha rede social, está registrado, está em fotos lá. E eu me lembro bem que nós chegamos na parte mais baixa lá do bairro, próximo lá ao rio mesmo, só que uns 200 metros acima, eu me lembro que nós chegamos em algumas residências, Érica, em que a água ela batia na nossa cintura. E eu estou te falando dentro da residência das pessoas. E eu me lembro que naquela época lá eu fui levar lá uma doação que nós conseguimos para uma família e eu entreguei aquela doação para aquela senhora, me lembro bem até hoje. Assim, a água batendo na cintura dela e na minha, no quintal da casa dela. Você está entendendo? No quintal da casa dela. Famílias perdem tudo, né? Exato. E lá em Taquatiara, por exemplo, ali no bairro Janauari, a mesma situação nós vivemos. Conheço, Conhece lá? Conhece lá? Então, a mesma situação nós vivemos ali. Entendeu? Então, assim, e lá em São Gabriel da Cachoeira também. Nós também passamos por uma situação bem parecida lá em São Gabriel da Cachoeira. Então, assim, indo, você começa a entender o quanto a população, principalmente do interior, ela necessita de pessoas sérias, de palavra, que conhece na pele o que elas passam dia a dia, e ano após ano, porque a enchente nossa aqui, ela
é um episódio natural, né? O ano que não tiver enchente no Amazonas, tem alguma coisa errada, concorda? É verdade. Tem alguma coisa errada, né? Essa é a nossa diferença que distingue o Amazonas dos demais estados do país. E para o cenário nacional, como é que está essa questão do apoio para essa candidatura entre Bolsonaro e Lula? Como é que está a posição hoje do partido? Essa é uma pergunta que todos fazem, né? Todo mundo quer saber, né? As pessoas querem saber, Todo né? mundo quer saber. Deixa eu te falar. Entre um candidato e outro, nós não temos uma prioridade. Sim. Claro que a gente enxerga que o partido, em alguns momentos, ele tem um trabalho, uma linha de trabalho junto ao atual presidente ali. Como também no passado teve, né, com os presidentes do passado. Né? Obviamente, por quê? Porque o Republicanos trabalha no conjunto de construção. Né? Então, quando o interesse é coletivo, o Republicanos, obviamente, ele vai estar ali. Por quê? Porque vai atender todos os públicos, né? Todas as denominações, vai atingir as pessoas lá da ponta. Você está entendendo? Então, assim, e eu não tenho uma opção pessoal. O meu candidato é esse ou aquele. Eu tenho a minha linha de trabalho que está exposta ali nas minhas redes sociais e que qualquer pessoa, você também, qualquer pessoa pode ir lá, ver e vai observar com qual dos candidatos eu me identifico mais. Minha linha de trabalho identifica. Entendi. É importante a gente ir colocando, porque a entrevista é um momento que a gente tem que falar com a população e aí tem que tentar transmitir para as pessoas aquilo que elas são curiosas, né? Sim. E eu acho interessante. E o povo quer saber, né? Exatamente. E uma das coisas que a população ela sempre comenta é que quando a pessoa ela se elege, ela não volta mais. Né? Ela não visita as praças, ela não visita as feiras, ela não visita as comunidades, isso, né? São pontos assim que é extremamente importante. E aí quando o senhor falou que já andou em 50 e poucos municípios, 54. né? 54 municípios, a gente fica assim surpreso porque nem todo mundo que se coloca como pré-candidato a um cargo realmente tem esse trabalho de conhecer a realidade da população do estado do Amazonas. E, por isso, eu gostaria de saber como que está a sua caminhada nessa pré-candidatura, né? O senhor representa a legenda de uma igreja, né, que ela tem uma mobilização muito grande. E a gente sabe que, além disso, não tem só isso, tem a questão também partidária, né? Então, como que o senhor estima, eu não vou colocar de uma forma que vai ser muito pretensioso, né? Mas como que o senhor estima essa caminhada durante esse período com pré-candidatura, daqui a pouco vai ser depois da convenção a candidatura oficial, a estimativa de votos? Você quer saber quantos votos eu acho que eu vou ter? É isso? Pô, né? Simplificando é isso, né? Deixa eu te falar. A gente não coloca números, a gente coloca em termos de mobilização, né? Vamos pensar assim. Então não fica tão difícil, né? Olha, trazendo para o lado da mobilização, visitamos 54 municípios, pessoalmente. Como foi que lá, quando o senhor chegou, como que o senhor verificou a aceitabilidade ou não da população? Olha, primeiro, todos os municípios do interior, quando nós chegamos, quando nunca o visitamos, né? Pela primeira vez no caso, não tem apoio. Nas nossas viagens, nas nossas visitas, as nossas idas e andanças aos municípios, é que nós acabamos ali nos relacionando com as pessoas, conversando, dialogando, vendo de perto a situação delas, né? E ali a gente vai criando uma afinidade, um relacionamento. A gente vai construindo isso, não é verdade? A gente vai construindo, vai conversando com as pessoas. Então, eu posso te falar o seguinte, em relação à proporção, estimativa e tudo mais, nós visitamos 54 municípios. Mas essas viagens, esse trabalho que nós fazemos corpo a corpo, já há um bom tempo, que são as nossas bases. Você está entendendo? Essas são as nossas bases. Agora, obviamente, a gente faz esse trabalho, Érica, sem recurso público. Você está entendendo? Então, a gente não tem uma grande mobilidade. Por exemplo, você chega lá em Parintins, eu quero ir lá na comunidade tal, eu quero ir lá do lado que é Barreirinha. Não dá, porque você sabe que a logística é complicada e é cara. É onerosa. Não é barato. Né? E a gente faz conforme a gente alcança a nossa mão. Você está entendendo?
Então, a gente preza muito pelo seguinte, olha, dá para a gente ir aqui? Dá. Então, se dá, a gente vai. Nós vamos. Ah, não dá. Então, a gente não promete que vamos, porque não vai dar. Você está entendendo? Então, se a gente não honrar a nossa palavra com essas pessoas lá, elas já estão desacreditadas. Entendeu? Como você falou, o fulano ganhou, nunca mais voltou aqui. Érica, isso é o que eu mais ouço no interior. O fulano veio aqui e só aparece aqui de 4 em 4 anos. Entendeu? Essa frase, ela está na ponta da língua de qualquer população do interior. Você está entendendo? Então, assim, nós fazemos esse trabalho já há um bom tempo, certo? E ali a gente vai consolidando as nossas bases, nossos apoios, conversando com as pessoas, dialogando com elas, sejam elas da sede do município ou da região rural do município. Você está entendendo? Sim. E assim a gente vai construindo, vamos fazendo, a gente vai se fortalecendo e estamos aí. Vamos aproveitar para mandar um abraço para as pessoas que estão acompanhando aqui. Eita, que tem muita gente aqui, ó. Você é famoso, hein? Somos, né? Porque o que seria do Globo sem o Cover 20 hoje? Araújo, parabéns pela entrevista. Aí é verdadeiro. Aí a gente tem aqui Bolsonaro neles. É o perfil do nosso seguidor aqui. Né? Ele falou o seguinte: imagina quando ele for eleito. Então, obrigada por vocês estarem prestigiando a gente. Aproveita, acompanha todas as nossas redes sociais. Essa entrevista ela vai ter também uma matéria. A gente vai ter ela também no YouTube, no Twitter, em todo. E a gente tem até agora TikTok, pastor. Tá abrangendo geral, né? Tá abrangendo geral. A gente tem a dancinha dos candidatos, pré-candidatos aí. Misericórdia. Olha só, nosso amigo João Luiz aqui. Precisamos fazer com que o Amazonas continue avançando. Obrigada, meu amigo. Um abraço para você. A gente vai ter outros momentos também, como também vamos ter com o pastor aqui, para estar acompanhando esses bastidores da política e o trabalho de vocês na pré-candidatura. Então, um grande abraço para o nosso deputado. Um abração. E aí, aproveitando para a gente já começar a finalizar aí a nossa entrevista, mas eu gostaria de saber, que é a primeira pré-candidatura, mas o senhor já tem um trabalho que já colocou aqui para as pessoas que estão acompanhando, bastante árduo, uma caminhada já, né, nessas ações sociais, que são as questões sociais aqui do estado do Amazonas, já andou todos esses municípios, mas como é estar como pré-candidato? Porque o senhor colocou que o senhor já teve em 2020, né? Acompanhando os bastidores, ajudando em campanhas de outra pessoa. Mas como é estar como um pré-candidato? Olha, eu vou dizer para você, primeiro eu vou trazer pelo lado físico, tá? Pelo lado físico, é estressante. Por que é estressante? Porque a gente nunca viveu isso na pele. Não é fácil, né? Porque a maioria das pessoas, elas pensam o seguinte, ele é um pré-candidato, então ele pode me ajudar nisso ou naquilo, né? E a primeira frase que vem na cabeça de qualquer pré-candidato que nunca concorreu a nada, não tem mandato, não tem nada, é o seguinte, não, eu não vou falar com fulano porque eu não tenho mandato, né? Mas não é dessa maneira que a gente vai atender e não é dessa maneira que nós vamos conquistar as pessoas, né? Então, é estressante, mas, ao mesmo tempo, eu posso dizer para você assim que é algo que nós vemos uma grande oportunidade de ajudar as pessoas. Porque pelo fato de nunca termos estado ali como candidato ou termos um mandato, seja de qualquer maneira ou forma, Érica, nós vemos que a gente tem uma grande possibilidade de estender a mão. Porque sem o mandato, a gente se esforça, se desdobra, a gente se empenha, a gente se sacrifica muito. Com o mandato, a gente consegue fazer muito mais para que o povo seja alcançado. Vou te dar um exemplo. Sábado agora, eu estava lá no ramal do Vale do Amanhecer, Vale do Monte Sinai, vários ramais, foram 9 ramais, no sábado, das 7h30 da manhã, sábado, 7h30 da manhã, até as 7h40 da noite, às 19h40 da noite. Eu, minha esposa. E estávamos ali de ramal em ramal, ouvindo os produtores rurais. E o que a gente observa neles? Pessoas batalhadoras. Pessoas que acordam primeiro que o sol. Pessoas que se empenham, pessoas que se esforçam, pessoas que fazem de tudo para poder fazer com que a terra deles
seja valorizada e dê para eles um retorno. Qual o retorno? A dignidade. É tudo que eles precisam, a dignidade. Eles precisam serem vistos, eles precisam serem lembrados, eles precisam serem enxergados. Os produtores rurais, estou me referindo para você desse exemplo de sábado. E nós ouvimos vários depoimentos, ouvimos muita gente falando com a gente. Olha, eu queria que o senhor voltasse aqui depois da eleição. Olha só. Sabe por que essa pessoa falou isso para mim? Porque todo mundo que prometeu para ela antes nunca mais voltou lá. Você está entendendo? Então outros falam. O povo está desacreditado. Totalmente, Érica. Totalmente. E quando nós falamos das pessoas do interior, quando nós falamos do nosso povo ali do ramal, Érica, esse povo, eles estão desacreditados e com razão. A gente não tira a razão deles. Por quê? Se você ficar a vida toda ouvindo uma pessoa mentindo, enganando você, como é que você vai se sentir quando você se deparar com essa pessoa novamente? Mas não vou ter empatia mais, né? Ah, eu vou até mudar de calçada porque... você vai rejeitar. Não é verdade? Assim estão os eleitores hoje do Amazonas. Está a população, né? Os eleitores, não a população de uma maneira geral. É por isso que eu acho importante ter pessoas que venham com pré-candidaturas, com novas propostas de mandatos, né? Só que, de contrapartida, o senhor hoje é um pré-candidato e aí o senhor está me dizendo sobre as dificuldades. E aí eu fico... às vezes você conversa com qualquer pessoa e pergunta o seguinte: você teria coragem de se colocar como candidato? Porque é fácil também a gente criticar, mas a gente tem que ter novas opções. Claro. Hoje a gente está lutando para ter novas opções no estado do Amazonas, não só no estado do Amazonas, como em todo o Brasil. Sim. Né? E, assim, tem que ter coragem, né? Eu Porque quando você vem com novas essa. ideias, com novas opções, você vai ter que ter muita força para poder mostrar aquilo para as pessoas, para que elas entendam que aquilo começa a ser um pontapé, um ponto de partida de uma nova caminhada, de uma nova vida, de uma mudança. Pastor Glauber, a gente está numa fase, um período muito exponencial. Hoje as mídias sociais, a rede social, ela é algo presente, né, no perfil todo, de todos os trabalhadores, profissionais, até as pessoas que não gostam hoje vão ter que se posicionar. Porque hoje a gente faz venda, tudo é pela rede social. Sim. O senhor era de rede social? Não. Como é que está essa relação de ter que expor um pouco a sua vida, né? Olha, sim, mas assim, eu não era, tipo assim, como que eu falo para você? Eu digo assim, eu não era porque eu não sou aquela pessoa conectada com a modernidade, digamos assim, 24 horas. Sim. Mas nós estamos, sim, ligados à modernidade, no caso, à rede social, devido ao quê? Ao trabalho. Mas isso não é de agora. Isso desde que a rede social também foi criada. Por quê? Nós sabíamos desde lá atrás, você também, que chegaria uma época em que a rede social iria dominar tudo. Você vê, a pandemia mostrou muita coisa que a rede social era capaz de fazer, né? No momento crítico. É verdade. E tanto é que depois da pandemia para cá, novas funções surgiram, na verdade. Você vê, há poucos anos atrás, aonde que nós imaginávamos dar uma entrevista dessa maneira? A gente imaginava lá no Silvio Santos. Online, né? Exato. Tudo presencial. Entendeu? Então, assim, a gente tem que evoluir, tem que acompanhar, né? Porque quem não evolui entra em extinção, fica para trás. Essa é a grande verdade. É importante a gente colocar isso. A gente recebeu aqui também como uma entrevista um dos melhores, né, marqueteiros políticos digital do Brasil, que é o Rodrigo Gadelha. Eu mando um beijo para ele. E ele falou justamente sobre isso, que aqui no estado do Amazonas a gente ainda tem uma classe política ou de pessoas que se propõem a vir como pré-candidatos que ainda não perceberam a importância das redes sociais, né? E a gente vê, por exemplo, assim, as pessoas que estão no interior do estado do Amazonas, elas acompanham a gente, né, pelo Facebook. Sim. Inclusive, essa entrevista também vai estar disponível no Facebook para todo mundo ter acesso. E aí a gente usa agora a plataforma do Instagram, né? E eu vejo que as pessoas estão se conectando, mas a realidade também de internet no estado do Amazonas é muito precária, né? É muito precária, realmente. Eu posso te falar isso, porque a gente sente isso na pele constantemente, né? Tem locais aí, Érica, que você chega lá, você tem o seu chip, né, da sua operadora, aí você chega lá, não funciona. Mas ali lá naquele lugar, naquele município, tem uma operadora, tem uma padaria lá, tem um local que vende o chip da concorrente.
Né? E o que você coisas entende? do município. Você entende que da concorrente funciona lá. Aí você vai lá e compra, não, vou fazer, não posso ficar sem acesso tal, e tudo mais, tenho que me comunicar. Aí você compra o chip da outra operadora e não funciona do mesmo jeito. Você entendeu? Entendi. Mas nós temos observado aí um esforço, né, de muita gente aí no coletivo em relação a trazer para cá, pro Amazonas. Aí tivemos a visita do Elon Musk, né, semana passada aí no país, e acreditamos que vai evoluir muita coisa. Vai, E é necessário, né? A gente vai ter outro momento de entrevista para a gente trazer outros temas importantes já na questão das suas propostas, que vai ser colocada realmente quando começar o play dessa política, que já começou, né? Mas a gente tem que esperar a oficialização. Mas para a gente já ir finalizando, eu gostaria que o senhor aproveitasse, olhasse aí para a nossa telinha, se conectasse com as pessoas que estão aqui acompanhando, e o senhor fala muito bem, sempre se direciona para os nossos seguidores, e falasse para a gente o que representa o Amazonas para o Glauber, o cidadão, o homem. É simples. O Amazonas, como eu falei no meio da entrevista, é um lugar de um povo acolhedor, de um povo que mexe, né, com a gente. Por quê? É um povo que emociona, é um povo que acolhe, é um povo que abraça, é um povo que estende a mão, né? Sem demagogia. É um povo que estende a mão. Eu já vi isso aqui no Amazonas em 11 anos, Érica, de diversas maneiras eu vi isso, sabe? Então, assim, o Amazonas representa para mim, eu costumo dizer o seguinte, olha, um dia me perguntaram assim, vem cá, você é natural da onde? Perguntaram para mim, né? Eu falei, do Amazonas. Não, mas a sua certidão de nascimento, você não é de outro estado? Eu falei, não, eu nasci em outro estado, mas eu fui tão bem acolhido aqui, e somos tão bem recebidos, até nos municípios que a gente não conhece ninguém, Érica, que não tem como não amar e não tem como não lutar pelo Amazonas. E vou mais além. A quem está acompanhando a gente aqui agora, talvez tem gente acompanhando a gente aqui de outro estado. Sim. Tem gente acompanhando a gente aqui agora online aí, ou vai ver essa entrevista depois de outro país, de outras culturas. Eu vou dizer uma coisa. Quem não conhece o Amazonas, antes de dizer, lá é lugar, sabe, de uma vida totalmente silvestre, de um povo que não tem... Vem para o Amazonas. Vem pisar o pezinho aqui, vem conhecer, para depois você tirar suas conclusões. Porque não há, eu acredito, Érica, não há no Brasil um povo mais humano do que o Amazonas. Obrigada. Você entendeu? E vou te falar uma coisa. Eu sou amazonense. É mesmo? Então, para você e para todo mundo que está aqui também, então, a galera aqui. E digo o seguinte, eu me lembro Você lembra aquele incêndio que teve lá no Educandos? Sim. Todo mundo se mobilizou, demais, né? Não tem como não se mobilizar. Não é? Você lembra do incêndio que teve ali no São Jorge, atrás ali? Lembra? Beirando o Igarapé ali? Foi um dos maiores incêndios, né? Do estado, na verdade. Sou moradora do bairro de São Jorge, nasci lá. É mesmo? É. Então nós somos vizinhos. Um beijo para todo mundo do São Jorge. E a gente aproveita rapidinho para mandar um beijo para a comunidade São Benedito do Rio Preto da Eva. Ela abraço. Disse que está junto com o pastor Glauber. É. Você já foi lá? Comunidade São Benedito? Conhece? Sim, sim. Já? Então um abraço para o Johnny, um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente na comunidade São Benedito. Então, falasse aqui para nossa telinha, mandasse. E o que a gente deixa aqui para a população? Que se cada um fizer a sua parte, nós teremos um estado muito, muito melhor do que já é. Mesmo com tudo que aconteceu, há muitos anos já vinha acontecendo contra o Amazonas, né? Eu tenho certeza que se cada um que se propõe a ser representante do estado, se cada um fizer a sua parte, eu tenho certeza que o Amazonas será um estado muito melhor e a população vai agradecer. Porque sem condição nenhuma, Érica, de mandato, eu estou me referindo, a gente tem feito. É só entrar nas nossas redes sociais que elas falarão por nós. Então não preciso me estender em relação a isso. Muito obrigada e um abraço para todo mundo. Um abraço.